Olá, mamães! Bem-vindas a mais uma live 5D. E na live 5D nós vamos falar bastante sobre alimentação infantil, sobre os cuidados que a gente tem que ter e também como a gente pode vencer os desafios da alimentação no nosso dia a dia, tá? Então, queria dar uma boa noite a todas e falar para vocês que hoje a gente tem uma live especial, porque hoje é o dia da gula. E em homenagem ao dia da gula, a gente vai falar justamente sobre o que a gente considera como uma boa alimentação. Aos pouquinhos aí a gente vai entrando e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, deixando também depois aqui nos comentários, para que a gente possa entender um pouco mais o que é comer bem. Toda mãe enche a boca, né? Fica feliz em encher a boca e fala assim: ai, meu filho come super bem. Mas o que é comer bem? Comer por gula é comer bem? Comer quando a gente, na verdade, não sente aquela fome, é só aquele desejo de comer, é comer bem? Então, tudo isso a gente precisa refletir, e refletir muito, porque nem sempre o comer bem necessariamente é comer saudável. E será que uma criança seletiva, ela pode ser também uma criança gulosa? Eu sou a Aline Fernandes, nutricionista e criadora do Método 5D, e hoje nós vamos falar sobre os 5 erros que podem levar o seu filho, mesmo que ele seja seletivo, à obesidade. E eu queria fazer um convite especial para vocês. Hoje nós vamos... eu estou colocando sempre receitas e dicas muito bacanas lá no Telegram, então acessem o nosso canal no Telegram e o link tá aqui na bio, tá? Boa noite, Lisbele, boa noite, Loki. E vamos lá, gente. Eu queria saber um pouquinho de vocês. E uma pergunta, né? Você já ouviu seu filho falar eca? Mesmo que seu filho seja guloso, provavelmente ele já falou eca. E isso é natural, né? Então a gente tem que, na verdade, saber lidar com esse eca dos nossos filhos e entender que a seletividade é muito mais comum do que a gente imagina. E hoje, 30 a 60% das crianças, elas são atingidas pela fome oculta. E o que é fome oculta? A fome oculta nada mais é do que uma criança que ela tem uma deficiência de nutrientes, né? E que esses nutrientes vão fazer com que ela não se desenvolva de forma adequada e saudável. E essa criança, ela pode sim ter excesso de peso. E a gente observa que muitas crianças na pandemia acabaram desenvolvendo seletividade alimentar e também muitas crianças desenvolveram sobrepeso e obesidade. No Brasil hoje nós vemos que em torno de 3 em 10 crianças tem sobrepeso ou obesidade. É um número muito alto de crianças, gente. Então a gente precisa entender que a gente precisa olhar com maior cuidado, com maior carinho para os nossos filhos. E não quer dizer que uma criança que esteja com excesso de peso seja uma criança saudável. A gente tem que quebrar esse mito. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguma criança gordinha, né? Quando eu falo gordinha, assim, com excesso de peso, que não coma bem? Que não esteja se alimentando de forma adequada? Ou que recuse alimentos mais saudáveis? Vocês conhecem? Eu digo com toda a convicção, assim, que eu conheço algumas, inclusive algumas crianças que eu atendo e que já atendi, né, que estão dentro do peso estabelecido e estão recusando um número enorme de alimentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque qual é a relação entre seletividade, recusa alimentar, obesidade e gula? Na verdade, entre esses 3 fatores, a gente tem um denominador em comum, que é o mau hábito alimentar. É um hábito alimentar inadequado.
e o que a gente pode fazer, na verdade, para evitar e para fazer com que os nossos filhos tenham um relacionamento mais saudável com os alimentos, para fazer com que os nossos filhos tenham um hábito alimentar mais saudável. Primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que o maior vilão dessa guerra, né, e é literalmente uma guerra aí que a gente precisa vencer, dessa batalha, vencer da seletividade, vencer o sobrepeso, vencer essa enxurrada que a gente tem aí de açúcares. Por quê? Porque os açúcares, eles estão presentes em todos os lados. E aí a gente fala muito assim, ah não, mas o açúcar ele adoça a vida. O açúcar é amor, né? Açúcar é união. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o açúcar, ele faz com que as crianças mudem e mascarem completamente o paladar. E o açúcar é o maior vilão também da recusa alimentar. O açúcar é o maior vilão do sobrepeso e da obesidade. E o açúcar também é o maior vilão da gula, porque normalmente quando a gente é glutona, né? Quando uma criança quer comer muito uma coisa, normalmente são alimentos mais açucarados, porque o excesso de açúcar, o excesso de gordura e o excesso de sal mascaram e dão maior palatabilidade aos alimentos. Então, uma criança que consome alimentos ricos em açúcares, ela vai mudar completamente o paladar dela e ela vai se distanciar cada vez mais dos alimentos naturais e saudáveis. E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês um dado que eu acho super importante de um estudo do Jornal de Pediatria, que ele fala justamente que a partir dos 6 meses de idade, aproximadamente 80% das crianças já comiam bolacha e 21% já tomavam suco de fruta industrializado, suco artificial. Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês conhecem crianças que tomam suco industrializado ou que comem bolacha desde muito novinhas? A Lisbele comentou: por aqui é difícil controlar o açúcar. Sim, é comum, Lisbele. E a Ana, o João ama chocolate. Gente, tudo bem comer chocolate, né? O açúcar, desde que ele seja controlado, ok, mas de preferência a gente deve utilizar sempre o açúcar natural, o açúcar do próprio alimento. Então a gente incentivar a criança a comer mais doce, né? Menos doce, na verdade, e mais o doce da fruta propriamente, é muito mais fácil. E quando eu falo de suco industrializado, é que a gente fala assim, ai Aline, mas poxa, é super prático, você não dá suco industrializado para os seus filhos? Normalmente não, tá? É lógico que numa correria, no dia a dia, se a gente sai, a gente acaba não tendo um suco natural, a gente opta por um suco, exemplo, um suco do bem, não tô aqui fazendo propaganda, mas é um suco que tem uma quantidade menor que não tem açúcar, né, adicionado, que é só o açúcar de fato da fruta. Mas a gente tomar muito cuidado com isso, porque a gente mascara completamente. Minha filha, graças a Deus, não curte muito doce. Claiane, na verdade, se sua filha não curte muito doce, provavelmente é que você educou o paladar dela para isso. E isso é maravilhoso. Parabéns por essa proeza. Por quê? Porque as crianças, elas naturalmente, elas desde pequenininhas, né, da introdução alimentar, a criança, ela tem um paladar mais adocicado. Então, é muito mais fácil a introdução de frutas do que da própria comida salgada, né? Logicamente que vai variar aí de criança para criança, mas as crianças, normalmente, elas se adaptam muito mais fácil às frutas. Então, se ela não consome, continue assim. E por que evitar, gente, o suco industrializado? Quando a gente pensa em um suco industrializado, a maioria, ele tem um volume de açúcar muito alto, assim como as bolachinhas. E hoje eu quero falar para vocês dos 5 principais erros que a gente comete na alimentação das crianças e o que a gente pode fazer para evitar
E o que a gente pode fazer, na verdade, para que essa criança ela coma de uma forma mais saudável? Porque esses erros fazem com que a gente mergulhe literalmente, tá? No ciclo da recusa alimentar e afaste nossos filhos de um relacionamento saudável com os alimentos. Podem enviar as perguntas e eu queria saber de vocês. Vocês comem normalmente bolacha ou outros alimentos ultraprocessados ou alimentos que tenham muito doce? Ofereceram isso a partir de que idade para o seu filho? E eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre o primeiro erro. O primeiro erro é a gente ouvir muitos pitacos, né? Ouvir pitacos e conselhos de pessoas que não são especialistas e são pessoas que com a maior boa vontade falam pra gente, para que elas querem, na verdade, assim, ajudar. E elas falam assim, olha, aí começa lá na introdução alimentar, né? Ai, não, seu bebezinho tá magrinho, olha, engrossa o leite. E aqui eu vou dizer uma história para vocês que aconteceu comigo mesmo. Vamos enviar a live para outras mamães, sim, por favor. E se vocês, uma coisa que aconteceu comigo quando meus filhos eram pequenininhos. E a minha sogra falou assim, mas você não vai fazer nada, não? Ele é tão magrinho, porque meu filho nasceu prematuro. E eu insisti no aleitamento materno, e aí ela falava assim pra mim, olha, o meu marido, né, eu dava pro Felipe, eu dava leite engrossado, eu dava leite de vaca, com mucilon e açúcar, por isso que ele cresceu forte. Então, até hoje a gente ainda tem um pouquinho dessa concepção, né? E a gente ouve, e assim, ela queria que meu filho ele não se desenvolvesse bem? Não, ela só falou pra mim uma experiência que ela teve, e felizmente ela teve sucesso, mas assim, isso pode interferir e muito no paladar da criança. A Ana falou, eu não gosto, o João Lucas começou a comer doce na casa da avó. E aí a gente fala assim, por que na casa da avó? É porque a avó é malvada? De forma alguma, gente. A avó, na verdade, as pessoas mais velhas, de uma forma geral, elas ainda têm a concepção que açúcar é amor. Então assim, o meu neto vai na minha casa, então eu vou dar uma balinha. E muitas das vezes eu ouvi na criação dos meus filhos, e eu ouço até hoje, bem menos, mas falarem pra mim assim, mas você acha que os seus filhos não vão comer açúcar até quando? Não vão comer açúcar até quando eu achar que não é necessário. E realmente eles não comeram nenhum tipo de açúcar até os 3 anos. Felizmente eu consegui. E eu sei que isso não é uma realidade de todas as famílias, mas o quanto a gente conseguir evitar, melhor. Não só é muito doceira. Não só é muito doceira. Então, mas tem muitas vovós que são, né? E aí fazem bolos. E aí você pode, assim, mas como Aline, essa semana eu recebi um direct, uma moça me pergunta assim, mas eu não sei o que fazer porque eu deixo meus filhos na casa da minha mãe. E minha mãe oferece muito doce. Então você pode oferecer, na verdade, uma série de receitas hoje em dia que a gente tem, que são extremamente saborosas, de bolos inclusive, que não levam açúcar. Se vocês quiserem, eu passo algumas receitas para vocês com o maior prazer. E a criança pode sim estar sendo incluída nessa alimentação sem ter esse excesso de doce. Então, tome muito cuidado com engrossar leite, excesso de açúcar, suplementação, gente. Suplementação quando é indicada e não é recomendada por um profissional de saúde. Então, tomem cuidado com esse tipo de orientação. Por quê? Porque com esse tipo de orientação você afasta cada vez mais o seu filho de uma boa alimentação, dos alimentos naturais, tá bom? E aí, afastando, você faz o quê? Você entra no ciclo da recusa e aquela bola de neve que era pequenininha, ela acaba aumentando e cada vez mais o seu filho vai se distanciando e vai ficando mais seletivo. Segundo erro, não estabelecer uma rotina. Independente se você está de férias ou não, rotina, eu brinco sempre, gente, rotina é vida.
E eu vou fazer alguns vídeos aqui para vocês sobre rotina. Por quê? Gente, a criança precisa de rotina, ter um horário para acordar, ter um horário para fazer as refeições, ter um horário para dormir. E por que isso? Quando a gente tem uma rotina, a criança ela se sente segura. Logicamente, essa rotina ela pode ser flexível, principalmente em momentos como agora, que a gente está ainda num período de férias. Ela precisa ser flexível, mas o corpo da criança, quando ela tem uma rotina alimentar bem estabelecida, também vai entender qual é o horário que ela sente fome, qual é o horário que ela deve comer ou não. E quando a gente não tem essa rotina, o que acontece? A criança belisca, a criança vai lá na geladeira e come uma fruta. Ah, mas comer uma fruta, Aline, ok, mas poderia não ser uma fruta, poderia ser um biscoito, poderia ser uma bala. E esses beliscos fora de hora atrapalham e muito as grandes refeições, o almoço e o jantar. Então, se você começar a beliscar, e aí uma coisa que eu brinco aqui na minha casa, assim, se a minha filha ela começa a beliscar uma meia hora antes da refeição, o meu mais velho pode beliscar qualquer coisa que não atrapalha, porque ele come muito bem. Mas a pequenininha, se ela beliscar alguma coisinha, se ela fala assim, mãe, posso comer uma fruta? Eu às vezes, mesmo sendo saudável, eu falo, não, agora não é hora de comer a fruta, porque eu sei que na refeição seguinte ela não vai comer bem. O João Lucas também é prematuro extremo, a médica passou Fortini para ele, mas é só o que eu coloco no leite. Tudo bem, se a médica recomendou, gente, não tem problema algum. O grande problema é quando a gente começa a fazer uma suplementação sem recomendação médica. E essa suplementação, e eu já peguei vários casos assim, que começa a dar, eu fiquei brincando que eu tive uma época do Pediasure, né? O ano passado, assim, choveu, eu fui Pediasure. Então, assim, o Pediasure é bom? É um excelente suplemento. Só que eu coloquei o Pediasure uma vez por dia. De repente, meu filho não estava comendo e eu coloquei o Pediasure 2 vezes por dia. Quando você vai ver, a criança está tomando suplemento praticamente em todas as refeições. Por quê? Porque ela não come, aí você vai lá e dá o suplemento. Para quê? Porque ela precisa pelo menos comer algo. O pelo menos comer algo, você faz com que você substitui aquela refeição e você acaba fazendo com que a criança não tenha, na verdade, fome para comer. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente suplementa, porque se essa suplementação ela é excessiva, o gasto, o aporte energético que a criança precisa, ela está sendo totalmente preenchido pelo suplemento. E aí tem algumas crianças que tomam o suplemento e ainda comem depois. E aí o que acontece? Essa criança vai ficando cada vez mais gordinha. Então assim, tomem cuidado, porque será que essa criança está criando um relacionamento de fato saudável? Então, se foi recomendado, não tem problema, mas se não foi recomendado, gente, cuidado com o excesso de suplementação, tá? De complementos, na verdade, a gente pode colocar. Um terceiro erro que a gente tem, muito comum, é viciar o paladar da criança. E aí vai justamente o que eu tô falando, né? Como assim, Aline? O paladar da criança, ele é formado até o 2º ano de vida. E nesse período, né, dos 6 meses ao 2º ano de vida, a gente tem que criar um relacionamento muito saudável da criança com os alimentos. E nesse período também que a gente pode boicotar a formação do paladar. Como assim boicotar a formação do paladar? A gente fala assim, ai, tadinho, né? Sabe o danoninho que vale por um bifinho? Eu adoro, eu comia muito quando eu era pequena. Então eu comprei e meu filho agora come toda vez de sobremesa. Esse danoninho, na verdade, ele tem muito açúcar. E a gente, mais uma vez, afasta o nosso filho do que é, de fato, natural, que seria muito mais saudável. A Ana colocou, verdade, antes era as 7 pazinhas,
mas hoje só coloco uma quando ele come menos. Então, o ideal, Ana, é realmente a gente evitar, né, um complemento alimentar, tá? E aí a gente colocar e fazer sempre estimular com que o nosso filho, ele coma de forma saudável e natural. Quando a gente cria um bom relacionamento, a criança ela vai aprender a comer. E aí a gente não vai estar colocando, criando outros artifícios, tá bom? Então, façam. Ah, mas eu queria tanto colocar um danoninho. Gente, existem receitas que a gente pode fazer de danoninho. Ah, Elinha, é complicado? Não, não é complicado. A gente cozinha o inhame, amassa esse inhame um pouquinho com morango e ele vai ficar em uma consistência similar à do danoninho. A diferença, com certeza tem diferença. Ah, mas o danoninho é muito mais gostoso, gente, porque o danoninho é cheio de açúcar. Mas o que a gente está querendo criar? A gente está querendo criar um relacionamento saudável. Ah, mas meu filho já se acostumou, Aline, com esse açúcar. Então, o que eu recomendo sempre é a gente fazer esse desmame gradual do açúcar. Então, ah, mas meu filho toma suco muito açucarado? Então, você vai diminuindo esse volume de açúcar de forma bem pouquinha até que ele tome o suco de forma completamente natural. Ah, mas eu preciso dar suco? Não, se você puder dar a fruta, é muito melhor do que você dar o suco da fruta. Porque a fruta, a gente come uma fruta. No suco, gente, tem um volume enorme ali de frutas, tá? Então, cuidado para não viciar esse paladar. E esse paladar, ele pode ser viciado não só com açúcar, mas com outros alimentos ultraprocessados, que são riquíssimos em glutamato monossódico, realçadores de sabor. Então, investiguem o que vocês estão de fato oferecendo para o filho de vocês. Observem o que está dentro dos ingredientes do que vocês estão oferecendo. Porque às vezes tem inúmeros ingredientes que vocês nem sabem. Se afastem dos alimentos ultraprocessados. Meu filho tem 9 anos e tenho muita dificuldade e não consigo fazer uma alimentação mais saudável. Lindsay, se ele tem 9 anos e ele tá em seletividade, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que aproximar ele cada vez mais desses alimentos. E como você vai fazer isso? Como é que você vai fazer essa aproximação? Você vai trazer esses alimentos para o dia a dia. E aí o que eu sempre falo, né? Que a gente tem que, na verdade, rodear a criança com esses alimentos. O que ele gosta? Então você pode trabalhar pontes. Ah, meu filho gosta, por exemplo, de batata frita. Então, se ele gosta de batata frita, o que você vai fazer? Você vai fazer uma batata em casa de forma similar, com o mesmo corte, e vai fazer na airfryer. Aí você vai sair da batata frita e vai para uma batata doce, vai cortar um outro legumes em palitinho. Aí você vai começar a fazer pontes com o que ele gosta, tá? Vai trabalhar a aproximação. E com 9 anos é um excelente momento para trazer essa criança para dentro da cozinha. Quando a criança, ela cozinha, quando ela te ajuda, né, a preparar os alimentos, quando ela está ali envolvida, com certeza é muito mais fácil ela experimentar, tá? E a criança, ela é naturalmente uma exploradora. Então, vá com calma e não crie tanta expectativa. A Ana comentou aqui, engraçado que ele gosta de suco de limão e não doce. Então, maravilha. Então, se ele gosta de suco de limão e não bota muito açúcar nesse suco de limão, tá ótimo. Então, continua assim, Ana. Quarto ponto, gente, é justamente a gente entrar no CCC. O que é entrar no CCC? É a gente trabalhar com barganhas na hora da refeição. Vocês barganham na hora da refeição? Vocês já chegaram a falar para o filho de vocês assim: olha, se você comer tudo, ou se você der mais umas 2, 3 garfadas, eu vou te dar um chocolate. Ou você vai ganhar um sorvete se a gente sair. Ou vai ganhar um picolé, o que seja. Vai comer a sobremesa. Vocês já fizeram isso?
Sim, não, que atire a primeira pedra uma mãe que não falou em algum momento da vida um sim, né? Então a gente só tem que ter muito cuidado com esse CCC. Por quê? Quando eu falo, se você comer, a Liz falou, faço isso sim, já. Gente, toda mãe já fez, assim, toda mãe e todo pai também já fez. E, na verdade, isso sai de uma forma muito natural, né? A gente fala assim, olha, você come mais um pouquinho, porque se você não comer tudo, a gente não vai fazer tal coisa. Ou, se você comer mais um pouquinho, a gente vai dar uma sobremesa. E esse CCC, ele além de sair de forma natural, o que a gente acontece? A gente mostra para a criança o seguinte, olha, você faz uma coisa que você acha que não é legal, tá? Quer comer essa salada, quer comer esses legumes, e você vai ganhar uma coisa que é muito legal. E se essa barganha ela é feita ainda com doces, com chocolate, com alimentos açucarados, a gente ainda enfrenta um outro problema. Qual é esse outro problema? A gente fala que a salada, que aquele legume que teoricamente, né, é mais saudável, a gente simplesmente fala assim, olha, se você comer isso aqui, que é mais saudável, na verdade, mas que é ruim, é essa mensagem que a gente passa. Eu vou te dar uma coisa muito gostosa e muito boa, que é o chocolate. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba condicionando isso na cabecinha dos nossos filhos. Então evitem o CCC. E por último, gente, o nosso quinto erro. E é um erro, na verdade, que a gente deve evitar. E é um erro que eu falo muito, que é o excesso de tela. Como assim, Aline? O que isso tem a ver com a gula, com a seletividade e com a obesidade? Tudo a ver. Porque em um momento de pandemia, é natural, tá, que a gente acabe aumentando o tempo de tela dos nossos filhos. E jamais, eu falo jamais, gente, mas assim, não se penitenciem de forma alguma se vocês estiverem fazendo isso. Só atentem-se para reduzir e ir desmamando de forma gradual. Não coloquem os filhos de vocês comendo e assistindo televisão, TV, tablet ou qualquer outra coisa. Por quê? Quando a criança come vendo televisão, sendo uma distraída por uma tela, primeiro, existe um risco enorme de engasgo. Segundo, a criança, na verdade, ela simplesmente não percebe o que de fato ela está comendo. Terceiro, ela perde o mecanismo de autorregulação. E ela não aprende o que ela está comendo, ela não interage, ela não sabe, ela nem percebe o que ela está comendo. Então, em relação à seletividade, a criança ela não vai aprender. Em relação à obesidade, essa criança ela vai comer mais sem saber de fato o que ela está comendo. E em relação à própria gula, a gente recebe um excesso de estímulo e a gente simplesmente se desconecta, tá? Então, reduzam de forma gradual. Em relação à obesidade também, a gente tem que perceber que quanto a gente mais aumenta o tempo de tela, menos atividade física essa criança faz. Se a criança não gasta energia e fica o dia todo ou grande parte do tempo assistindo televisão, ela não gastou energia e ela não vai ter fome, que a gente precisa, na verdade, gastar energia e aí naturalmente a gente vai sentir mais fome, tá bom? Então, eu sei que às vezes é muito difícil, mas assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente fala isso, assim, eu bato isso muito na tecla, eu sei o quanto é difícil, principalmente nesses momentos que a gente passou de pandemia, mas crianças até 1 ano e meio não devem ter contato com telas. Crianças de 1 ano e meio a 2 anos, a gente deve deixar ao máximo longe das telas. Crianças de 2 anos a 5 anos, a recomendação é de 1 hora
1 hora no máximo de tela por dia. E eu sei que a gente acaba ficando, né, e as crianças acabam ficando um número muito maior. Caso isso esteja acontecendo na sua casa, evite que essa tela seja no momento das refeições, tá? Fracione isso ao longo do tempo, né? E não se penitencie. Tudo bem, isso acontece. E eu falo assim com todo o coração, porque apesar de eu falar sempre com telas, muitas das vezes a gente precisa, e elas vão ser nossas aliadas sim. Que hoje, por exemplo, meu marido, ele tá de plantão, ele saiu para trabalhar, e para eu estar hoje aqui com vocês, os meus filhos estão lá, porque eles não dormiram ainda, né? Eles dormem sempre mais cedo, mas hoje eles não dormiram, e hoje eles estão na tela para que eu possa estar aqui com vocês. Então, a gente não precisa se penitenciar por isso, mas a gente precisa saber os momentos que a gente pode fazer isso. Falei isso com o Lucas hoje. Temos que colocar os meninos na natação ou em alguma atividade física. Muito bem, isso mesmo, porque assim, além do brincar, né, a criança ela precisa de movimento para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável. A criança também deve fazer uma atividade física, se possível, tá? E ficar um menor tempo na tela, porque o desenvolvimento, o excesso de informação vai atrapalhar aí não só o desenvolvimento cognitivo dessa criança, mas também a alimentação e principalmente o sono. Então, a gente fala sempre também sobre a higiene do sono, né? E sono e alimentação tem uma correlação muito grande, gente. Quando a gente tem, na verdade, um bom sono, a gente se alimenta melhor. Quando a gente se alimenta melhor, a gente também tem um bom sono. E para que a gente tenha um bom sono, a gente precisa de uma higiene, tá? Uma higiene do sono. Como assim, Aline? Pelo menos 2 horas, ficar longe da tela 2 horas antes do horário de dormir. Então, tirem esse horáriozinho da criança. Ah, meu filho dorme às 8, então às 6 horas no máximo ele já não está mais vendo televisão. E aí, o que eu falo também para vocês em relação à transição para as refeições. Ai, Aline, mas eu preciso trabalhar e meu filho tá na televisão. Ok. Então, meia hora antes, ou pelo menos, não deu meia hora, 15 minutos antes da refeição, desliga a televisão. Porque se você chegar no momento da refeição e falar pro seu filho, olha, agora a gente vai desligar a TV porque a gente vai fazer o almoço. A gente vai sentar à mesa e vamos almoçar. Com certeza vai ser uma guerra. E aí você tem que escolher suas guerras. Aí o que a gente acaba fazendo? Deixar a televisão ligada. Então, escolha suas guerras e faça uma transição de forma gradual. Tá bom, gente? Queria saber se vocês têm algumas questões, algumas dúvidas. Eu sei que educar a alimentação da criança é muito difícil, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo. Ela pode sim ser fácil, mas para que ela seja fácil, a gente tem que entender e a gente tem que aprender como fazer. Porque se a gente deixa simplesmente assim, deixa a vida me levar e a gente vai fazendo as coisas no dia a dia, com certeza vai ser muito mais complicado. Mas você tem aí inúmeras ferramentas e eu estou aqui justamente para poder ajudar cada um de vocês a construir esse relacionamento saudável do seu filho com os alimentos e vencer de uma vez por todas os desafios da alimentação. Tá bom? Contem comigo e eu faço um convite para vocês. Passem depois aqui na bio, tá? Do Instagram, entrem no nosso canal do Telegram e se você não pôde assistir toda essa live, recomende essa live para os seus amigos e ela vai também estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Enviem todas as suas dúvidas e eu vou ter o maior prazer em responder. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 9 horas, que a gente vai começar o mês de fevereiro com uma sequência de lives muito especiais, com convidados. E a nossa convidada da próxima live é a Nicole Gonçalves, que é psicóloga e terapeuta familiar, onde a gente vai falar sobre as emoções, tá? Divulguem e espero vocês na quarta-feira.